Já está em nossos estúdios, ao vivo, Rodrigo Possebon, ele que é diretor executivo do Paraná Clube. Possebon, seja muito bem-vindo ao Bate Pronto Paraná. Prazer te recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre o projeto de futebol do Paraná Clube. A gente conhece o Possebon antes do Atlético, né? Que a gente não tinha contato, né? Não podia falar com ele, né? O Possebon do United, do Santos, não, sim, né? mas eu estou dizendo como dirigente, né? E não tinha contato, não podia responder, a ditadura atleticana lá, e agora o Paraná a gente consegue ter mais esse contato com o Possebon. Então, bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Vamos começar, óbvio, né? Esse ano que foi de talvez um tropeço no final, mas assim, uma temporada irretocável no geral, né? Uma campanha muito boa, uma campanha que o Paraná não tinha feito nem quando foi campeão, há 2 anos atrás, né? Esse ano simplesmente não tinha dúvida que o Paraná ia subir, né? Claro que vocês trabalharam muito sério para isso, mas como é que estava esse sentimento interno de olhar para essa reestruturação, começar um projeto? E assim, até o Gui falou do Atlético, mas você também passou por uma estruturação de um clube que era o Barra, né? Como é que era isso? Como é que foi isso, trazer essa experiência dessa estruturação? Cada projeto tem a sua especificidade, cada clube tem seu momento e os seus objetivos. Aqui no Paraná, realmente foi um desafio complexo, principalmente no início, quando a gente chega e tem o desafio de montar um elenco praticamente do zero, comissão técnica, enfim, toda a estrutura do futebol. É um cenário que tem muitos desafios. Por se tratar de um clube de muita tradição, de muita história, com uma torcida que ama o clube, é importante dizer, o torcedor do Paraná é mais do que paixão, é amor. Se torna ainda mais desafiador porque existe a expectativa, como vocês falaram, vai subir. Não é assim. Com certeza. Tem que criar um ambiente, tem que construir o elenco tem que dar liga. A gente tem uma série de atributos financeiros, organizacionais para cumprir. Então, isso torna a complexidade grande. A expectativa que todos tinham, principalmente o torcedor, de subir, gera um peso maior. E isso, quando a gente vai montar o elenco, é um filtro muito importante, porque precisa trazer jogadores que vão conseguir atender a essa expectativa. Jogar numa Vila Capanema lotada, não é fácil jogar com a camisa do Paraná, é uma camisa que tem muita tradição, muita torcida. Então, todos esses aspectos e atributos foram ingredientes a mais para que a montagem, principalmente, do projeto de futebol fosse mais complexa. Mas foi um projeto construído inicialmente a muitas mãos, desde lá do presidente Ailton, do Elton, do Pedro Weber da Nextplay, o nosso CEO, o Felipe. Foram muitas pessoas que têm conteúdo, que têm conhecimento, que contribuíram para que a gente conseguisse esse nosso acesso com uma campanha histórica, é importante sempre falar. Bom, ainda está pegando esse gancho, assim, né? Você sai de um Atlético, né? Primeira divisão, agora está na primeira divisão, é um time que, comparado com o rival Paraná agora, está num momento completamente diferente, né? E você sai do Atlético, a gente imaginava que você poderia ir para um time de Série A, ou às vezes até num time de Série B ali, mas num corte dessas 2 divisões. E você aceita esse desafio do Paraná, sem divisão, tendo que se reestruturar mais uma vez, no meio disso tudo uma SAF, vai sair, não vai sair. Como que foi você aceitar também isso, né? Você poderia, às vezes, ter esperado e ido para outro clube. Como foi você ter a decisão também de aceitar o desafio? Tudo bem que Curitiba é uma cidade legal de morar, tá acostumado com aqui, é bacana morar aqui, mas aceitar o desafio do Paraná, fazer esse movimento para vir para o Paraná sem divisão, começando do zero, sendo que você podia pegar um clube de Série A ou Série B. Eu aceitei o desafio no Paraná Clube porque ele é tão grande quanto o outro clube que eu estava. O Paraná é um clube gigante. O que acontece é que a gente está na divisão errada em relação ao tamanho, à história e à tradição do clube. Mas o projeto é gigante. O projeto Paraná Clube
tem o mesmo tamanho que qualquer projeto de Série A. Quando eu aceito um desafio para trabalhar, eu não olho único exclusivamente a divisão e o calendário esportivo. Eu olho a história do clube, as pessoas que estão envolvidas, onde a gente pode chegar. Isso para mim é o que tem mais peso. Às vezes as pessoas olham, mas segunda divisão do Paranaense, isso para mim não tem muita importância, principalmente porque a gente estava falando aqui nos bastidores, uma curva aí de crescimento e potencial de atingir objetivos imensos. Estava falando aqui fora do ar, o Paraná estava alguns anos atrás na Série A do Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores, e a gente vai voltar, porque o clube tem uma coisa que não tem preço e que empurra, que é a torcida. Uma vez que a gente tome agora boas decisões, olhe os projetos que tem as melhores práticas e a gente seguir essas práticas, o clube vai chegar. É uma questão de tempo, obviamente que tem um horizonte temporal, tem as oscilações, o que é normal em qualquer projeto esportivo, mas o clube tem todas as condições de retornar para lá. Rodrigo, quando você teve o nome anunciado para chegar ao Paraná Clube como executivo em dezembro, foi uma contratação, digamos assim, que chama muito a atenção por todo esse contexto que o Gui trouxe há pouco. E em janeiro a gente teve a oportunidade de ter uma entrevista coletiva contigo lá na Vila Capanema, onde o Tcheco falou bastante também. E naquele cenário, o ambiente do Paraná, ele era rodeado sim de uma confiança, mas também muita incerteza, porque o torcedor ainda não sabia qual seria o time, não sabia o que poderia esperar de uma equipe que começaria a jogar em cerca de 60 dias no torneio que era o grande torneio da temporada de 2026. Eu queria saber de você, e você ainda naquele momento ainda estava iniciando essa trajetória no Paraná, o que mudou daquele Rodrigo Possebon que sentou naquela cadeira na Vila naquele 8 de janeiro, falando sobre as perspectivas para a temporada, para esse Rodrigo Possebon que está aqui agora nesse 18 de junho, já passado o campeonato, já tirado o peso das costas do acesso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi esse trabalho já nesse meio de ano de Paraná Clube, já projetando também uma Copa Paraná, porque o Tricolor vai jogar a competição. Primeiro, obrigado pelo elogio inicial da contratação de impacto, longe disso, mas obrigado pelas palavras. O que mudou agora é que eu estou aliviado. No futebol, eu brinco, a gente tem 3 estados de espírito. Muito preocupado, preocupado e pouco preocupado. No início do ano, naquela primeira coletiva, a gente praticamente não tinha estrutura para executar uma pré-temporada, nós não tínhamos elenco, nós tínhamos boas ideias, fome e força de trabalho. Hoje, respondendo principalmente o ponto mais importante da tua pergunta, é que a gente conquistou o acesso. Isso faz com que a gente consiga planejar a Copa Paraná, mas principalmente olhar lá para o estadual de 27, onde a gente precisa buscar vaga para a Série D, para ir voltar para um calendário nacional. Hoje, a gente tem um departamento de futebol totalmente estruturado, a gente tem uma Vila Olímpica com vários investimentos realizados no campo, a gente, já na primeira semana em janeiro, já instalou uma irrigação automatizada, subterrânea, mexemos no campo, reativamos refeitório, investimos bastante na academia, tanto em aparelhagem nova quanto no desenho arquitetônico, mexemos no departamento médico, investimentos em estrutura para a área de saúde e performance, construímos uma área administrativa e para o departamento de futebol e também para a comissão técnica, enfim. A gente construiu uma infraestrutura de trabalho para que a gente pudesse iniciar essa segunda divisão do Paranaense, mas já também ter uma linha de investimentos para médio e longo prazo. E hoje a gente tem um ambiente de trabalho sensacional lá na Vila Olímpica, é um ambiente que é histórico para o clube, tem uma energia muito positiva, a gente tem uma espinha dorsal a nível de elenco,
isso é importante na tua pergunta responder. Já estamos, obviamente, iniciando alguns movimentos de mercado, mas agora a gente tem mais clareza e um pouco mais de tempo para conseguir projetar, principalmente essa vaga lá na Série D, para a gente ter um calendário nacional em 2028. Vou fazer um paralelo aqui. Ano passado, quando o Coritiba conquistou acesso, o Mozart veio aqui e ele falou que para ele não existia diferença entre jogadores de segunda divisão, que era a realidade do Coritiba, para jogadores de primeira divisão, que eles poderiam jogar um na outra. Geralmente ele falou, o jogador da segunda divisão geralmente pode jogar a primeira e nem todo jogador de primeira pode jogar a segunda. Né? E a gente vê isso muito também em campeonatos estaduais, que às vezes tem os jogadores carimbados que têm 10 acessos, né? Que roda por aí e conquista acesso no outro. Então, e daí você falou dessa questão de já ter uma espinha dorsal, já começar os movimentos. Como é a captação disso, dessa mudança? Qual que é a avaliação deste elenco atual? Claro, com essa espinha dorsal que você citou, não jogadores que não vão permanecer, mas já olhando para 2027 também, que naturalmente tem a Copa Paraná antes, tem mais uma competição, tem questão de vaga, o que vocês vão escolher, se ganharem, se ficarem em segundo, mas principalmente pensando em 2027, pensando numa volta à Série D, que é, com toda certeza, o segundo objetivo desse projeto, né? O primeiro era conquistar o acesso. Esse tema é delicado de rotular, às vezes, se o jogador está numa divisão, vai conseguir jogar outra. Eu acredito que não tem uma receita e não tem como tu ter uma ciência exata e dizer, esse cara joga, esse cara não joga. É uma avaliação muito detalhada, com vários aspectos técnicos, físicos, cognitivos. É bem complicado. Eu acredito que nós temos vários jogadores que estiveram nessa campanha histórica e que possam jogar a Série A. Assim como tem outros que não. É uma verdade, a gente não pode também fazer curva nesse sentido. Então, a gente está muito atento, já discutindo o estadual de 27 no sentido de qual o nível das equipes que a gente vai enfrentar. Isso é um tema muito importante. A gente talvez ponha o Campeonato Paranaense de 27 como um dos mais competitivos e difíceis dos últimos anos. A gente vai ter 2 times de Série A, praticamente, que estão muito bem. Vão estar ainda melhores, porque já vão ter feito uma janelinha de final de ano, vão ter reforçado seus elencos. A gente tem os clubes de B, de C e D. Então, vai ser um campeonato. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração também é a proximidade dos jogos. Diferente da segunda divisão, onde a gente tinha uma semana para trabalhar, para recuperar. Agora a gente não vai ter. 3 dias. Exatamente. Então, isso tudo é posto num cesto. O formato também. O formato. Então, assim, é um tema bem complexo. Não existe uma receita exata. A gente já vem trabalhando isso. A construção do elenco da Copa Paraná, ela vai começar numa rampa e a gente vai subindo até atingir lá o final da preparação para o estadual de 27. E vamos caso a caso no sentido de avaliar se pode ou não pode, Claro. se tem nível, se não tem, mas eu não gosto de cravar muito esses rótulos, porque futebol é muito complexo. Às vezes o jogador nunca jogou uma divisão maior, mas está no momento de carreira que ele já consegue. Então, vamos fazer uma avaliação individual aí bem racional. Até pensando nisso, tem um menino da Chapecoense lá, como é que era o nome dele que jogou no Paraná, segunda divisão? Ítalo. Não, tem o Ítalo e tem mais um. Tem Vitor o zagueiro, Caetano. Vitor Caetano. Uhum. A gente, perfeito. a gente Sim. tem casos de clubes, a Chapecoense é um exemplo, que fez inúmeros acessos da D até atingir a Série A, e alguns jogadores, poucos, mas ficaram dentro do projeto. Bruno enfim. Rangel foi um deles. Perfeito. E outros clubes também no Brasil já tiveram esses exemplos. Então, a gente faz uma análise cuidadosa para conseguir carregar quem tem condições de estar dentro do nosso projeto. E até falando da Copa Paraná, também vai ser um campeonato difícil, né? Porque o próprio Atlético e Curitiba devem jogar com o time sub-20. O Atlético agora perdeu o calendário do sub-20, né? Tá jogando brasileiro lá, mas enfim, foi eliminado ali pela Araucária
e agora está pensando em jogar. Tem o Curitiba, tem o próprio Maringá, o Londrina, que não disputou ano passado, já está querendo disputar a Copa Paraná nesse ano, que tem as 2 vagas ali, ou para a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Sudeste. A gente está sabendo, o Paraná vai disputar com um time um pouquinho mais novo esse campeonato, né? Até alguns jogadores já saíram desse elenco atual, mas essa é a ideia, assim, formando esse time pensando no paranaense. Claro, se conseguir a vaga, show, mas qual que é a ideia do Paraná para a Copa Paraná? Como vai ser uma rampa, a gente vai começar com um elenco com uma média de idade mais baixa do que foi essa segunda divisão do Paranaense. A gente precisa também cumprir alguns requisitos financeiros nesse segundo semestre, e isso também tem um impacto inicial na Copa Paraná. Só que tem um ponto que é crucial, que é quando eu visto a camisa do Paraná, eu preciso ganhar o jogo. Então, aqui eu falar de projeto, de usar a Copa Paraná para fazer alguns testes, laboratório, meninos jovens, enfim. Vai ter isso, mas a gente também precisa ganhar os jogos. Precisa entrar lá na Vila Capanema, a gente precisa corresponder, e a gente quer ser campeão. A gente não pode esquecer que essa competição, ela dá a vaga na Copa do Brasil, que seria grandioso para nós poder disputar uma Copa do Brasil no ano que vem. Eu não quero gerar expectativa, porque a gente também precisa ser muito pé no chão, racional, não podemos ter um fato isolado em relação ao acesso. A gente precisa ter um projeto contínuo, com calma, com boas decisões. Então a gente vai entrar nessa competição botando jogadores mais jovens, respeitando o nosso orçamento, mas sempre entrando para ganhar os jogos, competir e buscar esse título para ter essa tão sonhada aí vaga na Copa do Brasil. Até nessa da vaga Copa do Brasil, Sul-Sudeste, né? Sul-Sudeste daria mais calendário, mais jogos, Copa do Brasil mais prestígio, até para o Paraná voltar a se acostumar com um campeonato grande, né? Eu tenho a opinião que, para mim, teria que escolher uma Copa do Brasil se tivesse a possibilidade. A Sul-Sudeste dá um calendário maior, mais jogos, às vezes arrecadação em casa. O que você pensa disso? Confesso que eu preciso pesar e pensar um pouco mais para dar uma resposta, porque, como tu falou, uma dá um calendário mais longo, a gente tem a força da torcida, a gente tem o peso da Vila Capanema, o torcedor que vai, que comparece, que ajuda, mas a Copa do Brasil é a Copa do Brasil, tem o aspecto financeiro, é uma competição também que dá público, porque são jogos importantes, então tem que sentar todo mundo numa mesa, pensar com calma, para ir decidir o que é melhor para o clube. Então, eu agora te dar uma resposta assim é difícil. Não seria tem um problema como. Do futuro bom, né? Exatamente. Aquele bom problema, né? O que a gente tem que pensar, e o que eu tenho que pensar a partir de hoje, é montar um elenco competitivo dentro das nossas condições, para, quem sabe, buscar esse título. Aí sim, essa é a dor de cabeça boa no futuro. Muitas pessoas participando por aqui, o Davi Prado afirmando que o grande título do Paraná foi ter conquistado o acesso, o José Fernando sintonizado por aqui também, o Gilberto, o técnico Dicas manda uma mensagem por aqui e fala: é relativamente simples, o Paraná neste ano sobrou em relação aos adversários na segundona. No ano que vem precisa sobrar quanto aos times para conseguir uma vaga para a Série D de 2028. E aí, em cima disso, Possebon, que até nós estávamos conversando por aqui, é natural que os jogadores que estavam no elenco do Paraná após o final do campeonato acabem buscando outros times para continuar jogando. A gente sabe que, por exemplo, o Salazar foi pro Betim, o próprio Bruno Dipp foi anunciado no Serra Branca, o Ferreira tá no Asa, o Michelon foi pro 13. Então, assim, querendo ou não, é normal. Pro time. Perfeito. O Thiago Dombrowski, né, voltou pro Termalika lá na Polônia. Então é normal que os jogadores acabem retornando a alguns destinos, como o caso do Dombrowski, ou busquem outros times para a sequência da temporada. Mas até em cima dessa mensagem que o ouvinte manda, qual que é o desenho, qual que é a mensagem que vocês, dentro do Paraná Clube, pegaram desse time que foi vice-campeão sem ter perdido nenhum jogo? O que daria para aproveitar a jogadores que vocês tenham trabalhado neste ano, que vocês mantenham, ainda que estejam em outros times nesse momento, mas que vocês mantenham o interesse e até mesmo o contrato para estarem numa primeira divisão de estadual em 2027? Se sim, quais seriam esses jogadores? Sim, nós temos essa ideia, isso já está sendo colocado em prática. Eu não posso aqui
nesse momento, falar nomes específicos, porque alguns eu estou em negociação, existem outros clubes no mercado também, então expor esses nomes agora estrategicamente não seria inteligente. Mas sim, existem possibilidades de jogadores que saem, retornarem, alguns eu já estou em tratativa. O que é importante vocês e o torcedor entenderem, até o momento onde a gente não tem um calendário anual completo, onde a gente tem uma competição, depois fica 3, 4 meses sem futebol, retorna de novo, sempre vai ter que ter essa habilidade, essa costura de liberar alguns jogadores, retornam depois, empresta, renova, vai e volta. Isso também me dá fôlego financeiro. Então, é bem complexo isso e requer aí uma habilidade, uma competência nossa também para avaliar quem a gente vai emprestar. Tem alguns jogadores que têm contrato, estão tendo solicitações de empréstimo e nós não estamos fazendo porque a gente acredita que é melhor mantê-lo, fazer uma pré-temporada conosco, porque a gente cuida do jogador, a parte financeira, a parte física. Então, cada caso é um caso. O que eu posso dizer é que essas saídas, elas não necessariamente se tornam definitivas. Esses jogadores podem voltar, existe o instrumento do pré-contrato também. Então, nós estamos muito ativos no mercado, tanto para jogadores que saíram já, mas também olhando outras possibilidades, outras oportunidades, para que a gente tenha os melhores acertos possíveis já no início aí da Copa Paraná. Nessa linha de contratação, Possebon, e montagem do elenco, tem a Copa Paraná para dar uma avaliada, né? Quem sabe trazer também esses jogadores que interessam em jogar a segunda divisão. A gente falou muito do formato, são 6 jogos, são 8 jogos garantidos, né? Porque tem os 6 da fase normal, se classificar são pelo menos 2 e se não classificar tem os 2 do Torneio da Morte. Mas são 6 jogos decisivos, né? E a Copa Paraná começa em agosto, tem ali 2 ou 3 meses. Como vocês pensam a preparação da pré-temporada do Paraná para o Paranaense? Antecipar um pouquinho para tentar chegar voando nesses 6 jogos? Qual que é a ideia de vocês de pré-temporada, né? Dar um descanso logo após a Copa Paraná e já volta? Eu creio que a Copa Paraná vai começar em setembro. Setembro. Porque ainda não tem a data oficial, a arbitral ela acontece no dia 7 de julho, mas a tendência é que a federação inicie a Copa Paraná no primeiro ou segundo final de semana de setembro, devido aos times de Série D que querem disputar a competição e vão disputar, então, esperar que acabe lá D para eles poderem entrar com tudo na Copa Paraná. Diante disso, a Copa Paraná ela acaba muito perto ali da pré-temporada pro estadual de 27. Então, a tendência é que a gente inicia uma preparação para a Copa Paraná no mês que vem. A gente não cravou a data exata ainda, porque a gente está fazendo alguns ajustes. E aí, depois da Copa Paraná, a gente vai ter que dar algum período ali curto, não serão férias, mas alguns dias, e aí depois já entra com tudo também na Copa, na preparação do Estadual 27. Também é importante ver se vamos até o final na Copa Paraná, obviamente, disputar a final é o nosso objetivo, mas isso também impacta aí nesse nosso planejamento. Mas a ideia macro é essa. Rodrigo, deixa eu fugir um pouquinho do Paraná rapidamente. Isso é uma curiosidade mesmo. Fica à vontade aí. É uma curiosidade, porque assim, a gente vê vários jogadores às vezes, né, a gente entrevista e tal, e daí você fala, pô, esse cara tem perfil de técnico, né? É verdade. Tem perfil para ser treinador. Como é que você chegou no perfil para ser dirigente nesse caso? Quando você já gostava dessa função? Você já estudou quando estava jogando? Foi uma situação bem natural para mim. Eu joguei, falo com muita humildade, mas em todos os níveis do futebol. Desde Premier League, Champions League, Série A, Série B, mas também joguei Série D. Também joguei em estaduais onde times não tinham divisão. Então eu tive uma abrangência bem completa como atleta no mundo do futebol, convivi em várias culturas, treinadores, dirigentes diferentes, jogadores, enfim. Isso foi enriquecendo a minha bagagem e quando eu ainda era atleta, já defini. Foi uma coisa natural que veio e
Meu pai sempre me dizia que eu tinha esse perfil também para eu investir nisso. E ainda jogador eu comecei a estudar. E aí eu busquei capacitação a nível teórico, fiz alguns cursos na Europa, alguns cursos mundo afora, para que quando eu parasse, eu tivesse uma capacitação importante para poder exercer essa função. E a transição para mim foi muito natural. Obviamente, existiu um período ali de inserção no mercado, mas eu já muito rápido consegui começar num projeto de futebol muito interessante, que é a Ferroviária de São Paulo, que é uma das SAs mais antigas do Brasil. Então já comecei num clube empresa, muito interessante o projeto lá, e depois fomos, se eu não me engano, a primeira ou segunda SAF do estado de São Paulo. Então a caminhada começou lá. E aí, entrando nisso, até você também esteve, por exemplo, num ambiente político, e daí no caso o Atlético, né? É muito diferente o trabalho da SAF. Tudo bem, o Atlético é um time bastante profissional num geral, assim, mas tem muito dessa politicagem. Certamente você viveu isso muito quando era jogador, mas a questão do lado político dos clubes de futebol e a SAF tem muita diferença no seu trabalho, na interferência ao seu trabalho? Não tive interferência lá. Como eu falei no início, cada clube ele tem o seu modelo de gestão, a sua especificidade. Alguns são associativos, outros SAF. Na Ferroviária lá era SA. Então, o meu papel quando chego num projeto, num clube, é rapidamente entender como é que funciona o modelo de gestão, me adaptar. Eu penso que o diretor esportivo ele precisa entender a cultura do clube, a identidade do clube, entender o modelo de gestão e a partir daí ter capacidade para se adaptar. Então cada projeto é muito específico. Eu trabalhei em outro projeto, o multiclubes, que é o Barra, muito interessante também. Posso dizer que é um dos multiclubes mais maduros que tem no Brasil hoje. O Barra no Brasil, tem o Acadêmico de Viseu em Portugal e o Hoffenheim na Alemanha, um projeto muito integrado. O Viseu, inclusive, subiu esse ano para a primeira divisão, e o Hoffenheim fez uma bela campanha, se não me engano, acho que até pegou Champions League ou teve próximo. Então a gente vai, cada clube aprendendo, crescendo, contribuindo. E O Hoffenheim pegou a Europa League. Ficou em quinto. Ficou em quinto, Um pontinho do Stuttgart. Exato. Então, é isso. Eu acho que cada projeto tem a sua forma e a gente precisa ter capacidade e inteligência de se adaptar. Nessa vinda para o Paraná, o clube ele deixou os últimos anos as categorias de base praticamente abandonadas, né? Só tinha um sub-20 ali, às vezes por obrigação ou para ter mesmo. Fez muitas parcerias nesses últimos anos com empresas, enfim, não vou ficar aqui entrando muito no detalhe, mas o Paraná abandonou as categorias de base e já retomou agora, né, nessa transição de SAF dentro do clube, sub-15, sub-17, o sub-20, investindo lá na Vila Olímpica do Boqueirão. Tem o CT como uma prioridade também ali do outro lado da rua. Você também colocou assim na sua vinda para o Paraná que a categoria de base era essencial para você ter esse trabalho junto, porque assim, a base é o futuro do clube, né? Se não tiver base, não tem futuro. E você coloca isso também como uma prioridade só. Temos que estruturar desde lá da base mesmo, porque não adianta vir aqui só profissional subir e depois ou continuar, ou outro cara vir para cá, né? A base teria que ter sido uma estruturação que está começando a acontecer no Paraná. Perfeito, excelente colocação. A base é estratégica e fundamental para qualquer projeto de futebol. E o Paraná Clube, historicamente, não recente, mas um pouco mais atrás, revelou jogadores de altíssimo nível. Então, 2 pontos que são, para mim, fundamentais no nosso clube hoje. O investimento em infraestrutura e o investimento na base. Por quê? Isso é o que vai sustentar o projeto. Quando a gente oscilar na equipe principal e vão ter momentos de dificuldade, isso é o que sustenta o clube. Não adianta a gente ficar despejando dinheiro em folha salarial. Isso aí já está mais que comprovado que não é só isso que faz com que o clube fique vitorioso. É óbvio que o
investimento em elenco e trazer jogadores de alto nível é fundamental, mas a gente precisa olhar o projeto, o clube como um todo. De novo, o Paraná não pode fazer com que esse acesso seja um voo de galinha. A gente precisa construir um caminho bem pavimentado e a base é fundamental. Falando sobre alguns pontos em relação ao nosso projeto de base neste momento, a gente trouxe um profissional de mercado de alto nível, que é o Alexandre Falbo, que tem experiência já em clubes como Vasco, em clubes como Corinthians, que é o nosso gerente. E a gente fez também o convite ao Marlos para ser o nosso coordenador técnico, que é um cara que dispensa comentários em relação ao atleta que foi, mas também já tem bagagem como gestor. Então, a gente com o Alexandre e com o Marlos, a gente consegue unir um cara de mercado, de captação, com uma experiência já relevante, e também um cara com conhecimento técnico que o Marlos tem em relação ao desenvolvimento do jogador nessa especificidade técnica, que para nós é muito importante. Além disso, a gente tem o CT da base, que a gente também investiu. É um espaço muito interessante, tem campo oficial de grama sintética, tem um campo menor de grama sintética. Então, esses pontos são fundamentais para nós, além dos jogadores que tivemos esse ano já na equipe profissional, como o Gustavo Portela e o Eduardo, que foram gratas surpresas, os dois com uma minutagem relevante já em profissional. O Portela, 2006, ainda tem idade do sub-20, mas já conseguiu ser um protagonista. É um menino que tem muito potencial, vamos com calma ainda, mas já nos mostrou que tem algumas ferramentas que são interessantes. E o Eduardo, da mesma forma, um pouco menos em relação a minutos, mas teve jogos onde foi exigido, o jogo lá do Batel fora, que era um jogo complicado, que a gente estava perdendo, o jogo entrou, já entrou com estofo, já parecia um jogador até com mais idade do que realmente tem. E tem alguns vindo, a gente tem o Antônio, que é um menino jovem, inclusive fez estreia contra o Prudentópolis. Então, foi legal chegar e saber que tinha alguns casos já com potencial. E, obviamente, a base é aquela plantinha que tu tem que ficar regando. Chove, e aí a plantinha para um pouco, depois vem sol, ela cresce de novo. Base é um tema que tem que ter paciência, tem que ter... tá sempre em cima, olhando, aparando as arestas, mas... 3, 5 anos ali para dar um resultado, mas... Não é uma ciência, assim... rápida, um negócio que a gente tem que cuidar. Você tá lidando com o ser humano, né? Uhum. Exato, e os meninos oscilam, e o crescimento ali não é linear, mas a gente está com um olho aí fundamental. A base para nós é muito importante para que seja um pilar aí de sustentação para o nosso projeto. A gente já está se encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, Possebon, mas antes eu precisava te pedir a sua opinião com relação a todo esse processo que o Paraná está envolvido. A partir do momento que a bola parou de rolar na segunda divisão, a bola começou a rolar, digamos assim, até com mais força nas reuniões dentro do Conselho Deliberativo para aprovação ou não da proposta de 90% da Next Play para comprar as ações do Paraná Clube. Desde o início do ano, você que chegou no Paraná já tem tido aí uma relação com esses profissionais, o mais conhecido deles talvez ali na figura do Pedro Weber, que inclusive estará conosco aqui na semana que vem no Bate Pronto. E aí eu queria saber de você, Possebon, nesse cenário de SAF dentro do Paraná Clube, como que o trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Pedro Weber, em conjunto com os outros funcionários da Next Play, e qual a expectativa de vocês para essa próxima reunião do Conselho no dia 22, que ela pode ser uma reunião decisiva não apenas para a sequência de 2026, mas para o futuro do Paraná também? Olha, o que eu posso dizer é que a gente executou um trabalho fantástico. Eu venho de alguns outros clubes nessa função e posso te dizer que trabalho que foi a várias mãos realizado pelo presidente Ailton, pelo Elton, pelo Pedro Weber, pelo Felipe, que é o nosso CEO, foi de altíssimo nível e de excelência. E a gente tem muito para construir ainda com todas essas pessoas. A minha expectativa é que isso se resolva já na semana que vem. Avançou rápido aí, a gente evoluiu em relação à última reunião. Eu acho que estamos próximo aí de
de uma conclusão final, e penso que o resultado esportivo e o desempenho, eles mostram o que foi a execução do trabalho. Então, eu estou bem otimista, muito feliz, e a gente tem bastante coisa para fazer e para conquistar ainda dentro do Paraná. Trava o teu trabalho também, até um planejamento do clube, já que já está virando uma SAF, essa politicagem de ficar se enrolando, de estar quase tudo certo, daí sempre volta um pouquinho atrás, sempre dá um passinho para trás, quando já aparece tudo encaminhado. Trava o teu trabalho, teu planejamento e no geral do clube? Não trava. A gente está muito blindado pelo presidente, pelo Pedro. O trabalho está todo vapor, a gente está acelerando bem, trabalhando já desde o início aí do término da segunda divisão, e estamos avançando. Cada dia que passa a gente está avançando, às vezes não sai muita notícia. O Marquinhos até fica nervoso, né, Marquinhos? Mas às vezes eu gosto de segurar, eu trabalho em conjunto com o Marquinhos nesse sentido. Estrategicamente, a nível principalmente de mercado, a gente gosta de trabalhar um pouco mais nos bastidores, claro, sabendo que eu estou num clube gigante, que eu também preciso me comunicar com o torcedor e também com vocês. Esse é um ponto que, desde o início, a gente botou como um dos principais na mesa, que é ter essa comunicação, conversar com vocês, passar o que a gente vem fazendo. A transparência é um pilar importante dentro do nosso projeto. Eu até fiz questão de fazer 2 coletivas no início do ano, uma bem próxima da outra, para explicar como vinha sendo a condução, o que a gente ia fazer. Então, podem me convidar sempre aí que... não vai mudar essa postura. Não quero, agora se fechamos. Não dá para vir só quando ganha. Esse é o problema. Não, pode convidar, mas vocês também não podem bater muito em mim quando a gente perder. Eu falo pro Marquinhos, a gente não vai ganhar sempre, vai ter um momento de dificuldade, mas a gente está acostumado, e até faço aqui já um agradecimento primeiro ao convite mais uma vez, mas as perguntas também de alto nível, e também os elogios, reconhecendo que realmente esse primeiro ciclo foi executado aí com excelência, e a gente está trabalhando bastante para que siga aí nessa mesma toada, mas momentos de oscilação eles virão, é normal do esporte, é normal do futebol. Mas a gente vai estar aqui mesmo nas derrotas para explicar. Aí tem que dar explicação, né? Por que tá perdendo. Acho que uma das coisas que a gente mais critica no geral é que quando tá ganhando é fácil aparecer. Quando perde é só o treinador lá, que vai lá, fica dando a cara toda vez o treinador. Porque às vezes até o jogador não quer falar na saída do campo, né? Daí o treinador... uma notinha oficial. Exatamente. Daí o treinador geralmente é a cara e acaba sendo responsável por tudo, por responder até perguntas estruturais, perguntas que seria, por exemplo, para você, ou para o Pedro, ou para o presidente, que seja, né? Então isso é bem importante, que tenha essa transparência. Eu acho que o Paraná teve muita falta de transparência para chegar no fundo do poço onde chegou, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante. Com certeza. Eu não posso esquecer também na minha cadeira que tem uma torcida gigante por trás, apoiando, empurrando. Então a gente precisa também prestar contas no bom sentido, explicar o que a gente vem fazendo, e eu garanto que da minha parte eu sempre vou ser muito proativo nessa transparência e continuar falando com vocês aí, independente dos momentos que a gente venha a enfrentar. Rodrigo Possebon, muito obrigado pela entrevista, um prazer conversar contigo. Seguiremos aí trazendo todas as informações do Paraná. Daqui a pouquinho começa a Copa Paraná também, a gente vai estar acompanhando e desejando sucesso, não apenas para ti, mas para o clube, porque ver um Paraná forte é muito bom para a cidade, é muito bom para o estado, e que o Tricolor consiga voltar aos seus grandes caminhos de glória, porque é isso que a torcida quer. Possebon, obrigado por ter estado conosco aqui no Bate Pronto. Muito obrigado mesmo pelo convite, é um prazer ter estado aqui, falado do projeto, e obrigado aí pela receptividade também, pelo café, estava muito bom. Esperamos voltar em breve. Valeu, Rodrigo Possebon conosco aqui no nosso Bate Pronto Paraná.